Boa noite, bem-vindos e bem-vindas a este webinar organizado pela MSF Portugal. O meu nome é Sónia Mairos, eu sou a referente de Antropologia Humanitária, Engajamento Comunitário e Promoção da Saúde e hoje estou acompanhada pelo professor Rogério Amaro, professor associado do ISCTE. Neste webinar, com a duração aproximada de 1 hora, vamos debater o tema da discriminação e estigma em tempos de pandemia Covid-19. Professor, eu passava-lhe a palavra e pedia-lhe que, por favor, fizesse uma breve apresentação antes do início da sua comunicação. Bem-vindos e bem-vindas. Muito obrigado, Sónia. Também queria cumprimentar todas as pessoas que estão a ver-nos e ouvir-nos e espero e agradecer à organização o estar aqui convosco, este privilégio de estar aqui convosco a refletir este tema e de poder depois debatê-lo daqui a pouco a partir de questões que vão ser, espero eu, que esperamos nós ser levantadas e colocadas a nós. Bom, digamos que para completar a minha apresentação, eu só diria que além de ser professor no ISCTE das áreas de desenvolvimento, em particular desenvolvimento comunitário e economia social e solidária, que é uma economia assente na ideia de solidariedade, sobretudo para este efeito desta reflexão, gostaria de dizer que estou muito envolvido, estou muito dedicado ao trabalho comunitário, nomeadamente nos chamados grupos comunitários aqui na zona de Lisboa, mas também em África, em Angola, em São Tomé e Príncipe, com trabalho também comunitário na Guiné-Bissau, em Cabo Verde e em Moçambique, mas sobretudo referir que o meu envolvimento tem muito a ver com acreditar que as comunidades podem, digamos assim, decidir o seu futuro, enfrentar os seus problemas e construir as suas soluções em conjunto com as instituições, de forma a que não fiquemos, depois vou falar sobre isso, limitados a pensar que ou nos entregamos ao mercado ou nos entregamos ao Estado. Há uma terceira hipótese, que é dessa que eu também vou falar no final da minha reflexão. E com a apresentação ficaria por aqui, talvez. Bom, posso, portanto, passar a alguns pontos de reflexão, Sónia? Ok. Então, discriminação e estigma em contexto de pandemia. Diria, em primeiro lugar, enfim, uma frase comum que é, obviamente, que o vírus não tem culpa, não é? Dizem até que ele é democrático, portanto, ataca os ricos como os pobres. Isso pode ser verdade, mas os contextos em que o ataque se dá, em que os efeitos se dão, é que não permitem que os que têm mais força, mais poder e mais recursos sejam, digamos, e sofram os mesmos efeitos do que têm menos recursos. Portanto, de facto, isso é observável e podemos exprimir isso através de alguns resultados, de alguns efeitos. Há neste momento discriminação nos efeitos que o vírus está a provocar. E essa discriminação está a acentuar as desigualdades sociais, está a acentuar o fosso, o abismo entre grupos sociais e entre pessoas e entre organizações, bem como temo que a saída da crise, se por um lado está a oferecer oportunidades, já vamos falar sobre isso, mas por outro lado também pode resultar em maiores desigualdades ainda. Bom, um dos efeitos claros disto, e há alguns resultados que têm vindo a ser apresentados, é que neste momento há claramente organizações a ganhar muito com esta crise. Nomeadamente as organizações, do ponto de vista económico, que estão naquilo que podemos chamar o mercado virtual, a economia, a economia das plataformas, as plataformas económicas, as plataformas Uber, etc. Basta ver que, neste momento, há de facto indicadores extraordinariamente acentuados de aumento de riqueza dos grandes interesses económicos ligados, por exemplo, à Amazon, ligados, por exemplo, às plataformas online, ligados, por exemplo, às encomendas online, etc. Em contrapartida, nós vemos que não só os pequenos agentes económicos, os pequenos restaurantes, os cafés, etc.,
estão a ter muitas dificuldades, e alguns até estão em riscos de falência, ou já faliram até, mas sobretudo vemos que, isto portanto por um lado, se nós compararmos organizações económicas poderosas a agir, digamos assim, nas plataformas e no mercado virtual, por comparação com as pequenas unidades económicas que não têm essa capacidade de resposta e que estão a sofrer imenso com a situação que estamos a viver. Isso é, portanto, uma das desigualdades, mas talvez a desigualdade mais marcante é aquela que divide trabalhadores cujos trabalhos podem ser feitos em teletrabalho e que, inclusive, encaram isso como uma oportunidade para o futuro, será em algumas componentes, não é? E aqueles trabalhadores cujo tipo de trabalho não tem essas características, não tem essas condições e, inclusive, em tempo de confinamento, não puderam nunca estar confinados. Como, por exemplo, os trabalhadores e as trabalhadoras da limpeza, os das obras, da construção civil e os dos supermercados, por exemplo, não é? E que em nenhum momento conseguiram ficar em casa, tiveram que ir para a rua. E se num momento em que não havia muita gente a circular na rua, isso não se traduziu em situações muito graves do ponto de vista das consequências para a saúde, neste momento em que anda muito mais gente na rua e, portanto, os contactos são muito mais prováveis, onde as pessoas têm que ir muito mais em transportes públicos, uma das consequências disso é o aumento do caso de infectados nas zonas, nas áreas metropolitanas, por exemplo, em Portugal, na área metropolitana de Lisboa, e também na área metropolitana do Porto, embora menos, mas sobretudo na área metropolitana de Lisboa, à volta da cidade de Lisboa, e nos bairros onde precisamente residem as pessoas que têm esse tipo de trabalhos, não é? Aquilo que podíamos dizer que fazem parte, mas parcialmente pelo menos, do que nós chamamos de uma economia do cuidado, que foi fundamental nesta primeira fase do confinamento da crise, não é? Foi graças a essa economia do cuidado que nós tivemos produtos nas prateleiras, nos supermercados, nós pudemos fazer as compras, os produtos puderam ser repostos nas prateleiras, puderam ser limpos, os supermercados limpos, mas essas pessoas precisamente são as mesmas pessoas que agora, tendo que andar em transportes mais cheios, tendo que andar em horas que há mais gente a circular, são exatamente aquelas que estão a ser mais duramente infectadas. E são também aquelas que vivem em condições piores. Vivem em condições, em casas sobrelotadas. Em casas onde é muito difícil fazer o resguardo, fazer o confinamento, fazer a quarentena, porque têm que partilhar a casa com outros familiares e não têm muitas vezes alternativas para onde ir. E são também essas as pessoas que em grande parte estão em condições laborais precárias e se por acaso têm o azar de não poder ir trabalhar, de ficar infectadas e ter que ficar em casa porque perdem o emprego, são despedidas, como conheço vários casos que estão a acontecer. Ainda hoje eu vim de um bairro, tenho andado exatamente a enfrentar algumas destas situações, em alguns dos bairros sociais de Lisboa, nos bairros de habitação social de Lisboa, e não vou daqui designar nomes para não ferir suscetibilidades, até porque anda por aí uma certa tentação discriminatória, digamos assim, geográfica, discriminando concelhos e freguesias à volta de Lisboa, e portanto eu não vou entrar não entro nessa narrativa, até porque isso é muito mais transversal do que parece, mas de qualquer maneira eu tenho estado no terreno a acompanhar algumas destas situações e de facto é chocante quando nós vemos que muitas destas pessoas, inclusive quando têm sintomas leves, até não respeitam as normas porque não podem respeitar, porque têm que encontrar formas de continuar a ganhar dinheiro, continuar a levar dinheiro e produtos e compras para casa, para as suas famílias, não é? Porque, nomeadamente, se deixam de trabalhar, muitas vezes nem sequer têm direito a baixa, porque nem sequer descontam para a Segurança Social. Portanto, nem sequer estão regularizados. Estão a trabalhar em trabalhos precários, portanto, sem segurança nenhuma do ponto de vista laboral. Muitas vezes, inclusive, as instituições, quando se lhes pede ajuda, num caso ou no outro até conseguem arranjar alguma ajuda não convencional, mas a maior parte dos casos dizem que não cabem dentro dos critérios das ajudas que podem prestar e, portanto,
Primeiro tem que se regularizar e depois logo se vê. É claro que há soluções atípicas, felizmente, em alguns casos, mas nem sempre elas têm funcionado. Eu venho agora mesmo de uma zona, como disse, não vou dizer o nome, mas onde estão em aflição uma série de pessoas hoje, que é o último dia do mês, porque está a começar um novo mês e eles não sabem como é que vão pagar a renda. Porque como deram positivo, tiveram que ficar em casa e os patrões, por isso, simplesmente substituíram-nos por outros trabalhadores, porque não têm contrato, são irregulares. E há uma quantidade imensa de gente assim, que está, sobretudo de origem, imigrantes, que estão a trabalhar de forma precária. Não só aqui, mas também nos meios rurais, por exemplo, ao trabalho agrícola, há muitos trabalhadores destes sazonais que estão em situações precárias. E nós nem sequer fazemos a ideia, a não ser quando estamos no terreno, da dimensão destes problemas, do sofrimento que eles estão a provocar, o sentimento de abandono e que estas pessoas estão a sentir, o sentimento que as instituições têm respostas à medida, mas que não são à medida delas, são à medida das normas, não é? E estas pessoas não estão nas normas. E isto é dramático, porque de facto significa que a pobreza e a exclusão social estão a acentuar-se. Há cada vez mais pessoas, por isso, a pedir ajuda, e felizmente que há algumas respostas fora, digamos assim, do convencional, que dão ajuda, pelo menos nessas coisas básicas, da alimentação, por exemplo, de alguns produtos de higiene, etc. E é aqui que eu queria, digamos, passar uma segunda parte da minha reflexão, porque se por um lado isto acontece e acentua desigualdades e formas de pobreza e de exclusão social, por outro lado também é interessante ver que há respostas de solidariedade. Também é verdade que há discriminação, também há xenofobia e racismo nas respostas e no afastamento, no distanciamento dessas pessoas, da discriminação que daí resulta, do ponto de vista nomeadamente geográfico e urbanístico, além de social e cultural. Por exemplo, uma das coisas que eu achei incrível foi criar-se a ideia de que as comunidades, aqui vou referir uma comunidade em particular, mas vou referi-la em geral, e é que as comunidades ciganas estavam muito expostas ao contágio porque não tinham cuidado. Isto não é verdade. Nem sequer são, digamos assim, na maior parte dos bairros onde eu estou, as comunidades que estão mais afetadas. Isso tem a ver com várias coisas, tem a ver com o facto de eles trabalharem por conta própria na maior parte dos casos e, portanto, neste momento estarem confinados obrigatoriamente, não podem ir para as feiras, não podem ir para os sítios onde vendem, e, portanto, isso traz-lhes também outro tipo de fragilidades do ponto de vista económico, mas não as tem exposto tanto quanto os outros trabalhadores por conta de outrem ao contágio dos locais de trabalho ou dos transportes públicos, não é? E de facto faz com que não seja verdade que as comunidades ciganas são das mais afetadas e, portanto, aquela ideia que andou por aí a circular de que fazer uma espécie de cerco sanitário às comunidades ciganas é um disparate pegado. Não tem qualquer fundamento, não tem qualquer evidência, não tem qualquer razão de ser. Mas estava eu a dizer que é interessante ver que, por um lado, há estas discriminações, estas atitudes, mas por outro lado também houve um aumento de formas de solidariedade. Bom, não só, obviamente, mostrando que o Estado Social continua a ser necessário. Portanto, estávamos bem arranjados se tivéssemos ficado entregues ao mercado, não é, para resolver estes problemas. Portanto, ainda bem que havia um Serviço Nacional de Saúde em Portugal, já com alguns buracos, já com algumas insuficiências, mas que, apesar de tudo, foi dando respostas, não é? E, portanto, ainda bem que nós tínhamos ainda respostas de Estado Social, mas claramente, quando nós estamos no terreno, verificamos que tem sido fundamental completar essas respostas com respostas da sociedade civil. E isso é consolador, digamos assim, é animador, dá-nos esperança, porque verificamos que a sociedade civil se organizou em vários modelos de resposta. Por um lado, em modelos de resposta nas cadeias familiares, ou seja, há muitas famílias que se ajudaram nas suas cadeias familiares. Pais em relação a filhos, filhos em relação a pais, em relação a colaterais, em relação a avós, enfim. Houve uma mobilização muito mais ativa da solidariedade nas cadeias familiares,
Isso verifica-se em vários contextos. Também é verdade que continua a haver muita gente que utilizou o confinamento para não se importar com os outros. E, portanto, uma certa forma de individualismo sanitário, assim que podemos dizer, né? Também se verificou. Mas há outra coisa, há outra segunda forma de solidariedade que eu acho muito interessante, que foi a descoberta do vizinho. Houve vizinhos que finalmente se falaram, se descobriram e que se cuidaram e que trataram de saber como é que estava o vizinho que aparentemente está sozinho. Há um número muito importante de casos, inclusive alguns que eu conheço do meu amigo Jordi Estivil, de Barcelona, com quem eu trabalho muito destas questões da economia solidária, que me deu conta de exatamente vários tipos de respostas, e ele dizia-me exatamente isso. Uma das coisas interessantes em Barcelona foi a descoberta do vizinho. E, portanto, os movimentos de solidariedade para com os vizinhos. Isso também se passou em Portugal. Também se passou em Portugal essa descoberta do vizinho. Depois, um terceiro tipo de solidariedade, que eu achei muito interessante, porque houve até alunos meus que o traduziram, que traduziram essa forma de solidariedade e que deram conta disso no trabalho que fizeram para a minha cadeira de Economia Social e Solidária, de alunos de Economia e Gestão, é a quantidade de jovens que mobilizaram ações de solidariedade espontaneamente, sem fazerem parte de nenhuma associação, alguns com motivações ligadas aos seus percursos de grupos de jovens, é certo, sei lá, escoteiros, experiências de voluntariado em África, ou de voluntariado em ONGs de outro tipo, como por exemplo o Banco Alimentar contra a Fome. Na verdade, eu tenho descoberto nas últimas semanas, nos últimos 2 meses, um número importante de iniciativas de jovens que desde criarem uma rede de contactos telefónicos com pessoas mais velhas que estão sozinhas, até organizarem um processo de distribuição de alimentação à sua volta, ou outro tipo de ajudas, por exemplo, compras em farmácias. Eu encontrei várias experiências destas aqui em Lisboa, em Aveiro, em Coimbra, em Castelo Branco, em Porto Alegre, e é muito interessante. Isto são apenas aquelas que os meus alunos me ajudaram a descobrir no levantamento que fizeram. Portanto, uma solidariedade juvenil que é extraordinária e que deu vários efeitos interessantes para combater esta discriminação, esta desigualdade que eu referi anteriormente. E depois um quarto tipo de solidariedade, que foi aquela que eu acompanhei mais de perto, que foi a que se nasceu nos grupos comunitários. Lisboa tem 15 grupos comunitários em bairros de habitação social. A cidade de Lisboa tem 15 grupos comunitários em bairros de habitação social. E em vários destes grupos comunitários se desenvolveram iniciativas. Há umas que têm a ver com uma coisa que já todos ouviram falar, que foi as caixas solidárias, onde se põe uma caixa num determinado ponto do bairro e qualquer pessoa pode colocar lá o que tem a mais, o que não precisa, e qualquer pessoa pode ir lá buscar aquilo que precisa, seja alimentos, seja roupa, seja o que for. Isso foi feito em vários bairros. Foi feito, por exemplo, no bairro da Flamenga, em Marvila, foi feito nos bairros de Carnide, Freguesia de Carnide, foi feito noutros bairros de Marvila, como o Quarto Alfinetes e Salgadas, por exemplo, e é muito interessante verificar que houve aí um conjunto de iniciativas comunitárias, coletivas, organizadas pelo grupo comunitário, para exatamente responder a estas situações dos mais marginalizados, dos mais desfavorecidos, digamos assim. Eu já vi que já ultrapassei o meu tempo e, portanto, queria encaminhar para o final dizendo só uma coisa e depois deixo o resto para o debate, que é o pós-crise, é uma nota rápida, está aqui, digamos assim, perante nós, ainda não é visível, isto vai demorar ainda muito tempo, mas julgo que a ideia de que vamos voltar ao que éramos antes não é verdade, não é possível. As condições alteraram-se. E ainda bem por um lado, porque pode ser que nós estejamos mais atentos às oportunidades e às lógicas de solidariedade e às lógicas da democracia e às lógicas da atenção ao outro e à atenção à natureza e, portanto, contra o despesismo, o consumismo e o desperdício permanente e a predação da natureza. Essa é uma possibilidade que se abre, que se reforça com esta crise. Mas também com as outras tendências de aproveitar as possibilidades do teletrabalho, por exemplo, se abrem outras oportunidades que são boas para uns, mas que abrem desigualdades e fossos ainda maiores para outros, abismos ainda maiores para outros.
E, portanto, desse ponto de vista, nós estamos numa encruzilhada onde tanto podemos ir para um pós-crise interessante, esperançoso e de um futuro melhor, como podemos ir para um futuro onde as desigualdades sejam maiores, onde os ricos fiquem mais ricos e os pobres mais pobres. É muito importante que, em relação a isto, nós sigamos aquela máxima do Gramsci, que eu gosto de citar permanentemente: sermos pessimistas na inteligência e na crítica, mas sermos otimistas na vontade e na ação. E, portanto, é aqui que me situo, ser crítico em relação aos riscos que estamos a correr, ser otimista na vontade de ajudar a transformar o mundo. E fico por aqui para já. Muito obrigada, professor Rogério, é sempre um prazer ouvi-lo. Do ponto de vista da minha comunicação, eu acho que temos aqui vários elementos que se articulam e que são interessantes de verificar. Portanto, a ideia da minha comunicação é um bocadinho discutir a questão do estigma e da Covid-19, tendo em consideração o que é o trabalho dos Médicos Sem Fronteiras, não é? E, portanto, não estamos circunscritos à realidade nacional ou europeia, mas um bocadinho trazer umas pinceladas daquilo que são acontecimentos e experiências de discriminação e de estigma, e também, se calhar, discutir aqui algumas possibilidades de solidariedade e até de participação cívica em vários registros. E uma das coisas que eu gostava de destacar muito brevemente foi o quão importante esta pandemia foi para alguns de nós, e quando digo de nós estou obviamente a falar das pessoas com algum nível de privilégio que vivem no hemisfério ocidental, e perdoem-me a generalização, porque evidentemente também temos circunstâncias graves de pobreza e de exclusão no hemisfério ocidental, e portanto é sempre delicado fazer este tipo de generalizações. Mas foi interessante verificar que as pessoas, algumas delas pela primeira vez, se dirigiam a mim e me diziam: Sónia, eu agora sei o que é uma intervenção humanitária e imagino o que é um surto de ébola. Porque afinal somos todos iguais. E eu acho que a pandemia trouxe algumas coisas interessantes, e uma delas foi a evidência de que perante um vírus, e neste caso a doença que é a Covid-19, somos todos confrontados com um medo que é um medo um bocadinho universal, que é o medo da morte. E o medo do sofrimento quando não temos intervenção médica ou quando não temos um sistema de saúde que nos permite efetivamente sentir-nos seguros. E a discriminação e o estigma estão muito ligados a este medo. Por um lado, a este medo do desconhecido, porque a verdade é que muitos de nós não estamos habituados a lidar com doenças ou vírus que nos são completamente desconhecidos, ou muito desconhecidos, como é o caso da Covid-19. Estamos mais habituados a lidar com situações de doenças que já são conhecidas, já existem vacinas, já existem protocolos médicos e, portanto, à partida já sabemos mais ou menos o que é que poderíamos esperar. E, por outro lado, o confronto com quão frágil é o ser humano, porque no fim do dia chegou um vírus e andou aí a passear-se pelo mundo inteiro e a fazer consequências graves um pouco pelo mundo inteiro. Obviamente com diferenças muito grandes em diferentes países, com diferenças grandes dentro dos próprios países, e depois, se quisermos considerar dentro dos países, entre grupos que já sofriam de discriminação e estigma anteriormente e grupos que já sofriam pobreza, exclusão ou outro tipo de circunstâncias de vulnerabilização da sua vida. E quando olhamos para a pandemia do ponto de vista de uma intervenção humanitária, que é o olhar que eu tenho, esta pandemia tem esta potencialidade de nos ensinar a humildade que efetivamente somos todos seres humanos e pode sempre correr mal. Por outro lado, vimos que algumas situações de discriminação pré-existentes e de estigmatização pré-existentes vieram a acentuar-se muito com a Covid-19. E não estou só a falar da discriminação geográfica, que também foi sentida e notória. Estou também a falar da discriminação, por exemplo, de género. Quando nós vimos nos nossos projetos um pouco por todo o mundo, vou dar o exemplo do Bangladesh e da crise Rohingya, ou podia também dar o exemplo da situação de migração na América Latina. Mulheres que já sofriam muitas dificuldades de acesso a cuidados de saúde, com a emergência da pandemia, viram ainda mais difícil o acesso a estes cuidados. Podia falar também
da questão do acesso aos cuidados de saúde nos campos de refugiados, que evidentemente também foram confrontados, e eu acho que aqui é um ponto que era interessante nós discutirmos se quem nos está a ouvir tiver interesse nestas questões. Foram confrontados com a informação que está a ser passada a nível internacional, não é? Os cuidados básicos, a distância física, que às vezes também chamamos de distância social, mas eu acho que estamos a falar mais de distância física que de outra coisa. A questão dos cuidados de lavagem de mãos, a questão do uso da máscara. E quando as pessoas vivem num campo de refugiados com 9 pessoas a dormir numa tenda de 2 pessoas, todos estes cuidados são muito difíceis, se não impossíveis de manter, não é? Eu tinha pessoas que me diziam, eu até lavava as mãos, mas nós não temos água e a pouca água que temos usamos para beber. Aqui é potável. E portanto eu não posso dizer aos meus filhos para cada X tempo lavarem as mãos, temos de encontrar aqui outras alternativas. E é interessante que as pessoas juntaram-se, e aqui esta evidência de como nós, em termos comunitários, em termos de sociedade civil, somos capazes de coisas fantásticas, porque as pessoas encontraram caminhos e encontraram alternativas juntos. O que é que eu posso fazer se não posso manter o distanciamento físico? Como é que eu me posso isolar quando somos 7 numa tenda de 2? Quer dizer, isto nem eu posso pedir à pessoa que se isole. O que é que isto significa? Vira-se para um dos lados da tenda e os outros não olham para lá? E, portanto, há aqui todo um conjunto de instruções que foram passadas a nível internacional que efetivamente estão reguladas como aquelas que se devem assumir em termos de prevenção, mas quando falamos de alguns grupos temos de ter em consideração se é possível ou não é possível efetivar estes cuidados. E depois, um elemento que me parece muito importante quando falamos de estigmatização, que é o elemento da falta de informação e de medo. Porque muitas vezes este comportamento discriminatório está a nível individual, porque a nível social é bem mais complexo do que isto, mas a nível individual está muito radicado neste medo de que o outro me venha contaminar, de que o outro fez um comportamento que eu considero que não é seguro e por causa disso eu vou ser de alguma forma prejudicado por este comportamento. E eu gostava de chamar a atenção para uma questão, que é, por exemplo, a discriminação que se está a fazer nas redes sociais aos jovens, com uma grande culpabilização do comportamento dos jovens como se eles fossem uma entidade única. Ou seja, os jovens são uma comunidade, o que é muito discutível, e depois de dizer os nossos jovens não estão a fazer prevenção, estão a ir a festas e a raves, e portanto nós temos de culpabilizar os jovens porque estão aqui a ser assintomáticos, mas estão a trazer o vírus. E eu acho que é interessante porque demonstra um novo, não sei se é assim tão novo, mas um tipo de discriminação que se calhar nós não estamos muito atentos, que tem a ver com a idade. E associar comportamentos de maior risco ou menor risco a faixas etárias. E gostava de trazer este exemplo porque, por exemplo, noutro contexto, na Ásia, está a ser associado o comportamento de risco às práticas espirituais. Porque as pessoas mais velhas continuam a ir a realizar a prática espiritual à mesquita, à igreja, etc. E, portanto, contaminam-se lá durante a realização. E é interessante ver como, em diferentes contextos, a idade, o ser novo ou o ser mais velho, pode favorecer ou não uma atitude de discriminação contra nós. E eu acho que é interessante discutir isto do ponto de vista não só daqueles que sofrem a discriminação, mas também daqueles que a efetuam. Eu não estou certa de que estejamos todos tão bem informados sobre o nosso próprio comportamento e crenças, e a dada altura todos nós temos um papel na perpetuação de alguns destes comportamentos mais discriminatórios e até estigmatizantes. Como já devem ter dado conta, eu sou transmontana até à quinta casa, e com este sotaque que não engana ninguém, e um destes dias vi na comunicação social uma referência a que as pessoas do Norte teriam um determinado tipo de comportamento que nos punha mais em risco. E eu estava a preparar esta sessão e pensei, olha, aqui está um bom exemplo. Portanto, a ideia da generalização e de não conhecer, tornar o grupo como se fosse igual, não é? Não, retirando a individualidade dos seus elementos e assumir que há um conjunto de pessoas que porque pertencem a um determinado grupo, neste caso a minha pertence a esta constela transmontana de família, significa necessariamente que eu vou ter menos cultura e isso significa necessariamente que eu vou ter mais comportamentos de risco e isto significa necessariamente que eu vou contaminar outros. Portanto, há aqui uma cadeia de predisposições e de julgamentos
que pode acontecer muito rapidamente na cabeça das pessoas, mas que é muito perigosa que aconteça. Em termos de solidariedade, dar só 2 ou 3 exemplos, temos situações em contextos de guerra urbana, por exemplo, em El Salvador e na Venezuela, onde são as pessoas do bairro que estão a apoiar as famílias para que possam fazer um isolamento mais próximo daquilo que são os seus familiares, porque a indicação governamental, em alguns contextos, é de retirar e de colocar as pessoas em hospital, por exemplo, e é algo que as comunidades não aceitam muito bem. E também foi interessante verificar como as comunidades se organizaram para permitir que algumas famílias com menos recursos económicos e menos condições de habitação possam fazer este isolamento dos seus familiares em segurança e possam sentir-se mais seguros que têm o familiar consigo. Tenho também de dizer que nem sempre correu bem e temos situações, por exemplo, de agressão relativamente a profissionais de saúde que estão a ser estigmatizados sob o medo. Se tu estás no hospital e a Covid está neste hospital, enquanto profissional de saúde tu vais trazer a doença para as pessoas e para o bairro onde vives. E temos exemplos disto em Espanha, temos alguns em Portugal, temos no Bangladesh, temos na Colômbia, temos na Venezuela. É muito caricato verificar que este medo muito facilmente se cola a estas profissões, provavelmente também se colará a outras que não têm tanta visibilidade e, portanto, nós não discutimos da mesma forma que discutimos os profissionais de saúde. Eu imagino os condutores de autocarro, os condutores do metro, por exemplo, do metro menos porque não interagem tanto, mas profissões que implicam grande interação, as pessoas que trabalham em cafés ou até profissionais de limpeza, que esteja a ser associada a esta ideia de que tu estás em mais risco e, portanto, és mais perigoso. E no que a mim respeita, estas são as ideias-chave que eu gostava de passar. Um bocadinho de compreendermos que temos todos um papel nesta balança daquilo que é uma solidariedade e do que é um pensamento e uma ação conjunta para combater o vírus e não para nos combatermos uns aos outros. E aqui há muitas formas de combate, inclusive este canibalismo financeiro que a Europa está um bocadinho a abraçar, mas temos um papel e, portanto, ajudar um bocadinho à reflexão sobre qual é que é o nosso papel junto do nosso vizinho no registro de 1 para 1, mas também qual é que é o nosso papel enquanto este cidadão planetário, se pode dizer assim, da promoção de uma vida melhor e de uma participação mais ativa na promoção da qualidade de vida de todos nós. E eu deixaria então estas sugestões. Não sei se o professor Rogério quer complementar com alguma ideia antes de iniciarmos o debate. Não, acho que vamos dar espaço ao debate, não é? Porque é muito importante ouvir as pessoas e pô-las a refletir e a pôr questões, não é? Muito bem. Então eu começo com uma questão que nos foi formulada e que diz: boa noite. Mesmo num país pequeno como o nosso, assistiu-se e continua-se a assistir à localização dos surtos de uma forma muitas vezes estigmatizante. Antes era o norte do país, agora a região da Grande Lisboa. Até que ponto seria útil continuar com este tipo de comunicação? E como se poderia melhorar a comunicação em geral para responder a este tipo de estigma geográfico? Vamos responder uma a uma, vamos juntar caso haja mais que vão surgindo, não é? Poderia ser interessante juntá-las em cachos, se forem surgindo, senão vamos responder. Sim, eu se calhar por enquanto respondíamos a esta, enquanto se vão juntando questões, okay. E depois vamos por grupinhos. Certo. Ok, então eu dou o pontapé de saída, depois a Sónia completa. Primeiro, isso merece-me, digamos, 3 comentários. Primeiro, essa pergunta merece 3 comentários. Primeiro, concordo com o que está subjacente à primeira parte da questão, ou seja, que o ir chamando a atenção para localizações que são consideradas extremamente negativas, não é? Eu lembro da história de Ovar logo ao princípio, por exemplo, quer dizer, Ovar surgiu assim como uma espécie de sítio qual todos nós tínhamos que fugir, não é? Depois foram surgindo outros, não é? É extraordinariamente negativo e, portanto, eu acho que devíamos reagir o mais possível contra isto e porque muitas vezes nós não sabemos as razões, os contextos, os fatores
E tendemos a, como estava a dizer a Sónia a propósito dos comentários que estava a fazer, a generalizar. Ou porque é tudo gente mal comportada, ou porque há lá muitos ciganos, ou porque há muitos imigrantes, ou porque há muitos não sei o que mais. Pronto. Há sempre qualquer coisa que nós vamos buscar para tentar justificar. E muitas vezes não tem nada a ver com isso. Muitas vezes são razões complexas, várias, que se cruzam e, portanto, não é lícito tirar conclusões de estigmatizações concentradas geograficamente. Até porque muitas vezes elas dão-se por razões que são muito específicas e acontecem em vários lados e acontecem de várias formas. Por exemplo, o surto que se vive atualmente na Grande Lisboa tem várias causas, não é? Quer dizer, de repente uns atacam os jovens porque fazem festas. Depois fala-se, não, que isso afinal tem a ver com o facto de não haver transportes suficientes. Depois outros, não, porque as pessoas vão trabalhar mesmo estando doentes. Quer dizer, vão sempre arranjando culpados, não é? E muitas vezes, eu que estou no terreno, verifico que muitas vezes estes fatores que são apresentados não são razoáveis. É uma combinação, muitas vezes, de vários fatores e muitas vezes não tem a ver até com o comportamento das pessoas, mas tem a ver, sim, com as condições que lhes são oferecidas ou não oferecidas, não é? E, portanto, primeira nota, é extraordinariamente negativo seguir, tipo, mapas de surtos, lendo-as depois de forma estigmatizante. Isto é extraordinariamente negativo, injusto e incorreto. E incorreto até do ponto de vista da fundamentação científica, digamos assim, ou da evidência estatística até, eu diria. A segunda nota, para dizer que na maior parte dos casos, ou melhor, em alguns casos, as soluções que têm sido pensadas são situações de, ok, ali portam-se mal, vamos, portanto, colocá-los à parte, não é? Eu sei que em alguns casos tem que se tomar medidas, digamos, mais extremadas, não é? Mas eu acho que é de evitar o mais possível isso. Só em últimos casos mesmo. Eu, por exemplo, não sei se estou de acordo, em princípio não estou de acordo, tenho conversado isto com muita gente, com o facto de ter feito a discriminação que se está a fazer em algumas zonas da Grande Lisboa. Por exemplo, no caso da cidade ainda por cima, que é estigmatizar uma freguesia em particular. Quando o que nós temos são casos que são transversais a várias freguesias e, portanto, porquê aquela freguesia? É extremamente estigmatizante e não está correto. Não creio que tenha sido uma medida correta. E, portanto, eu julgo que devíamos ser um bocadinho mais inteligentes e um bocadinho mais justos a tomar medidas que não reforcem a estigmatização que já vem do senso comum, que já vem das notícias que estão surgindo, que já vem da ultrasimplificação das causalidades e dos fatores e que já vem dos aproveitamentos políticos que isto tem, não é? Portanto, acho que em alguns casos as medidas não foram as corretas. E no caso concreto da cidade de Lisboa, não creio que seja a ser correto. A terceira questão é a comunicação. Como é que nós damos a volta a isto? Bom, isso é uma resposta muito difícil de dar, porque neste momento os órgãos de comunicação social estão de tal maneira focados na Covid, na crise atual, que qualquer noticiazinhas aproveitam-nos ao máximo possível, exploram-nos e mexem e remexem e tocam na ferida o mais possível, não é? Porque é isso que está a ocupar praticamente todas as notícias e toda a comunicação social. E, portanto, dá-se muita ênfase, às vezes, a coisas que não deviam ter tanta ênfase. Não estou a dizer que não se noticiem, não estou a dizer isso, mas que ao menos se noticie com alguma descrição, com alguma contenção, sobretudo quando estão em causa estigmatizações deste género. E, portanto, como contrariar isto? É muito difícil, porque os meios de comunicação social estão a agir quase livremente desse ponto de vista e, obviamente, também não vamos entrar em lógicas de censura ou o que quer que seja, nem pensar, não é? Isso seria a pior das coisas, sobretudo uma pessoa como eu que viveu no tempo da censura ainda, não é? Portanto, não queremos nem ouvir falar disso. Mas devia haver alguma deontologia, alguma ética. Era importante haver até um debate sobre isso, não é? A ética das notícias e da comunicação social em situações em que de facto não ajudam nada, só estigmatizam, não é? E já não é só jornais que têm quase essa fama e esse proveito, como é o Correio da Manhã, não é? Eu estou-me a lembrar de que há tempos numa ação em que eu estive, a realização de testes coletivos num bairro, e lembro do repórter que apareceu lá do Correio da Manhã e que estava todo chateado porque não havia situações para grandes parangonas, não é? Então lá passou uma série de horas de arma em punho, digo arma em punho de propósito, à espera que houvesse ali uma situação que desse para um grande título, não é?
E ficou frustrado que isso não aconteceu, porque de facto nós organizámos para que isso não acontecesse. E portanto, eu acho que também quem vai muitas vezes à comunicação social também tem que ser contido e também tem que ter algum bom senso e ter algum cuidado com a justiça. E aproveitar todas as oportunidades que nós temos para, quando nos dão a palavra, para contrariar esse efeito de estigmatização que às vezes a comunicação social tem. Mas essa é a questão da questão que foi colocada, que eu acho que é mais difícil de responder, porque nós não temos os mesmos meios, não é? E a verdade é que nós usamos muito as redes sociais, mas as redes sociais hoje estão a servir para tudo, não é? Para o bem e para o mal. Estão a servir para acentuar desigualdades e discriminações e estão também para dar conta de solidariedades, não é? Isso é notório, não é? Mas eu creio que aquilo que eu diria, aquilo que eu tento fazer e que eu digo a quem trabalha comigo, a quem está nestes processos comigo, é que tentemos maximizar as poucas oportunidades que temos para, através da comunicação social, passarmos uma mensagem diferente. Uma mensagem de solidariedade, uma mensagem de anti-estigmatização, de anti-exclusão social. E, portanto, todas as oportunidades que possamos fazer isso, devemos aproveitá-las. Não consigo dizer mais do que isto, porque neste momento a comunicação social está à solta, porque está, obviamente, a querer dar notícias de tudo, todos os pormenores e todos os milímetros desta situação. Não é? Terminei. Só duas ideias complementares. Uma delas tem a ver com esta análise do que são situações de mais risco ou menos risco relativamente à tomada de decisão. Eu penso que é muito importante ajudar as pessoas, as populações, as comunidades a perceber o que está a acontecer. E, evidentemente, é uma doença nova e, portanto, não sabemos tudo. Mas é muito importante ter cuidado porque as palavras importam. E, às vezes, a forma como falamos da Covid, casos infectados, em vez de falar de pessoas que foram infectadas pelo vírus, não é? Eu não deixo de ser um ser humano por ter sido infectada ou não ter sido infectada. E às vezes, estas pequeninas, parecem pequeninas, mas são enormes, detalhes de linguagem, fazem com que afastemos o ser humano daquilo que é esta discussão da pandemia e passemos a concentrar-nos em risco, taxas de infecção, pessoas que morrem em hospitais e perdemos um bocadinho a noção de que a big picture, não é? De que a grande imagem aqui tem muito a ver com questões que vão muito para além do indicador de infecção ou de uma análise epidemiológica, seja ela qual for. E, portanto, ajudar as comunidades a perceber o que está a acontecer, para mim é fundamental. E também é fundamental perceber as consequências da estigmatização do ponto de vista das comunidades estigmatizadas e como elas reagem a isto. Eu lembro-me perfeitamente quando vi o comentário sobre os transmontanos e a nossa falta de higiene, eu tive uma tendência de reagir, e esta tendência não é cognitiva, é emocional. E o comportamento às vezes é muito despoletado por questões emocionais, ninguém gosta de ouvir isto, não é? E portanto ter também o cuidado de trabalhar não só o discurso anti-estigmatizante, que é fundamental, mas também suportar as comunidades que são alvo disto a reagir de uma forma, quando possível e se possível, mais proativa, mais positiva e mais pedagógica, vá lá. Nós não temos de reagir a dizer um conjunto de coisas negativas ou impropérios relativamente à pessoa que disse que nós não nos lavamos. Nós podemos simplesmente discutir o assunto e explicar-lhe que, tal como os outros seres humanos, nós tomamos banho ou temos cultura ou outra coisa qualquer. E, portanto, às vezes, esta coisa do comportamento gera comportamento. Quando estamos a falar de estigmatização e de uma pandemia que gera muito medo, muito facilmente temos uma escalada de violência e de agressividade a partir de comentários que inicialmente já não eram bons, mas não tinham o potencial de dano que depois esta escalada tem. E a comunicação social, obviamente, aqui tem um papel fundamental e um papel também que alguns órgãos de comunicação têm tido na explicação do que é esta pandemia, fazer sessões de esclarecimento, etc., que eu acho que também são importantes. E depois uma ideia, que é a ideia de nós tendemos a discriminar e a estigmatizar aquele que nos parece diferente. E aqui faço já a ligação com uma pergunta que nos fez a Ana Maria Valinho, que diz: tópico tão relevante, um prazer ouvir os dois. Sou enfermeira MSF e onde estava a trabalhar em África senti-me alvo de estigma por ser branca europeia, apesar do meu papel como humanitarian. Pensamentos. Doutor,
que nos diz sobre esta questão? Pois, eu tenho muita experiência, muitos anos da África, desde 1984 que ando por África, sobretudo pelos países lusófonos, mas também outros, e compreendo aquilo que diz, não é? Mas, infelizmente, é mais frequente o contrário, não é? É muito mais frequente o estigma oposto. Muitas vezes é evidentemente que, mais uma vez, o grande risco é sempre generalizar coisas, não é? Como, aliás, a Sónia tem vindo a afirmar várias vezes e bem. E, portanto, pode ser que no caso que está a ser relatado aqui, ou que está a ser referenciado aqui, seja um caso específico, em circunstâncias específicas, e onde, portanto, haja efeitos negativos do efeito de estigma que senti por ser branca e europeia. Eu devo dizer que nunca senti isso. Nestes anos todos que tenho da África, nunca senti isso. Pelo contrário, senti até, às vezes, um efeito do colonialismo, ou seja, olhavam para mim como o branco europeu que traz recursos e que sabe mais que nós. E isso incomodava-me, não é? Porque não era essa a minha postura, não era essa a atitude, não era por isso que eu lá estava, não era isso que eu queria. Queria lá estar como um deles, horizontalmente, igual para igual, não é? Mas admito que isso possa acontecer, eu conheço até casos em que isso aconteceu, e é óbvio que um estigma é sempre um estigma, e, portanto é sempre negativo, seja branco, seja preto, seja amarelo, seja quem for, é sempre um estigma, e, portanto é sempre negativo. E, portanto, agora o que eu posso dizer, repito, é que a minha experiência nunca senti isso, e vi sempre muito mais, mas muito mais o contrário do que isso, não é? Sempre muito mais, mesmo lá, mas sobretudo aqui na Europa, não é? Como é óbvio. Mas, pronto, admito que em alguns casos, até por reação, por trauma e por reação até emocional, penso mais do que outra coisa. A questão que a Sónia colocou há bocadinho da emoção, mas eu já lá vou isso. O emocional pode dar origem, que muitas vezes, esse trauma marcado pelo colonialismo, ter origem a tendências primárias racistas contra os brancos, não é? E, portanto, pode ser isso que esteja a ser referenciado aqui. Mas, portanto, não, acho que isso é, apesar de tudo, minoritário. Em alguns casos existe, mas, portanto, não tem a ver provavelmente com causas destas ou com outras muito específicas que eu, portanto, não. Neste caso não sei quais são, mas diria que, em síntese, um estigma é sempre um estigma e, portanto, é sempre negativo. Estar a sofrer o estigma é sempre qualquer coisa que dá sofrimento, que dá dor, não é? Que dá humilhação. Mas, repito, que eu, no meu caso, nunca senti isso, bem pelo contrário. Foi o contrário e também não foi agradável sentir o contrário. Obrigada. Eu estou a trazer aqui um apontamento pequeníssimo. Eu acho que esta questão do nós e do eles é uma questão muito complexa. E apesar de nós, quando falamos, quando digo nós, muitas vezes falamos neste discurso de ser humano, de somos todos parte da mesma espécie, temos um conjunto de coisas que nos unem, devemos estar unidos. A verdade é que a maior parte de nós tem experiências, independentemente de sermos caucasianos ou não, independentemente da nossa faixa etária, etc., nós temos experiências que vão muito para além da nossa experiência individual, vem da nossa história, e a nossa história não é só familiar, é toda a nossa história, de um conjunto de discriminações e de um conjunto de estigmas, de um conjunto de comportamentos que nós não aceitamos, de um conjunto de incompreensões, etc., que depois, quando chega a esta altura de uma pandemia, podem muito facilmente ser reativadas. Na verdade, quando nós falamos, por exemplo, do relacionamento de uma pessoa ou de uma organização humanitária com um continente, e a África é um continente enorme, nós estamos a falar de realidades que são muito, muito diferentes. Nós estamos a falar de grupos que reagem de forma diferente à intervenção humanitária. Nós estamos a falar aqui de uma questão que é uma mulher que é europeia e, portanto, há aqui várias categorias que depois podem estar associadas a diferentes elementos discriminatórios e até diferentes elementos de estigma. E também valeria a pena discutir aqui qual é que é a percepção das populações sobre a intervenção humanitária que nós lá vamos fazer,
E eu só trouxe isto porque o professor estava a falar de colonialismo e eu pensei logo nas abordagens neocolonialistas e que algumas organizações assumem. E, portanto, não quero entrar nesse debate porque acho que não é aqui o espaço. Mas muitas vezes nós não nos representamos só a nós enquanto pessoa, representamos um conjunto de poderes instituídos e um conjunto de outras questões. E, portanto, eu não sei, este grupo, quando fez discriminação ou quando estigmatizou, se só estaria a estigmatizar esta mulher branca europeia ou se estaria a estigmatizar um conjunto de outras representações que nós, quando vamos para os contextos humanitários, trazemos colados a nós. E, portanto, eu acho que isto dava, e deixo aqui aos organizadores dos webinars, isto daria outro webinar bastante interessante, não comigo, mas com um especialista nestas coisas. Em relação a perguntas, a Nádia deixou-nos aqui um comentário e diz: interessantíssimo, obrigada a nós. Em primeiro lugar, a preocupação que surgiu-me logo nos finais de fevereiro com a linguagem e mensagens utilizadas, que puxavam a percepção pública para acreditar que o vírus veio da China, para depois passar a estigmatizar quem viesse de Itália e, enfim, dos bairros estigmatizados aos quais o professor Amaro refere. Agora, como nos educamos para não ver regiões, bairros, países inteiros como portadores de um vírus ou espalhadores de números? Pequeno comentário também. Sim, claro, é interessante essa sequência que poderia ser, aliás, reforçada com outras China, Itália, bairros, não é? Porque, de facto, isso marca aquilo que é típico da nossa cultura, que é uma cultura muito manicaísta, muito dicotómica, não é? Que é os bons e os maus, não é? E quando alguma coisa acontece, nós vamos sempre à procura às vítimas e os culpados, não é? Eu defendo que nós deveríamos reagir fortemente a esse modelo de visão das coisas, não é? É um modelo muito dicotómico, como eu disse, muito manicaísta, não é? Separa os bons e os maus, e os culpados e as vítimas, e deveríamos caminhar para um modelo que eu chamo mais copulativo e menos disjuntivo. Ou seja, utilizando a conjunção copulativa e em vez da conjunção disjuntiva ou. Não é os bons ou os maus, é os bons e os maus, ou seja, o bom e o mau tem todos nós, não é? Vítimas e culpados muitas vezes estão cruzados. E eu acho que na maior parte das coisas, das situações que nós vivemos, as coisas não são como o Shakespeare dizia, to be or not to be, mas são to be and not to be, são e não são. Bom, e portanto defendo isso genericamente como uma epistemologia de abordagem da realidade e de abordagem dos problemas e de leitura da realidade que nos cerca. E portanto esta ideia de que primeiro os chineses é que tiveram a culpa, não é? É uma ideia que dá muito jeito neste momento à luta global que existe entre Estados Unidos e China. Obviamente que isto foi particularmente favorecido pela estratégia do Trump, por exemplo, não é? Nem sei como é que é de classificar, mas enfim, é melhor não classificá-lo. Mas pronto, por isso serviu a esse discurso, obviamente, como serviu depois o discurso da Itália. Vocês separarem bem, todos estes discursos serviram a alguma coisa, não é? O discurso da Itália serviu àquelas personalidades do norte da Europa que acham que os latinos, bem, os tipos de cá do sul da Europa portam-se mal, se calhar também são como os transmontanos, também devem tomar banho, essas coisas assim, não é? E, portanto, os italianos deu jeito porque, pronto, como andaram depois a dizer dos espanhóis, e tiveram azar porque não puderam dizer muito os portugueses, porque nós aí não tivemos, felizmente, a mesma gravidade, não é? Mas deu jeito a haver uns latinos metidos nisto para culpar e para limpar os nórdicos, não é? Bom. E agora está a dar jeito os bairros sociais e periféricos para limpar as outras zonas, não é? Portanto, é muito curioso porque isto vai tudo dentro da mesma lógica, se repararem, não é? Quer dizer, vamos arranjando sempre um culpado, não é? Para que no confronto e na luta e nos preconceitos que temos uns em relação aos outros, precisamos sempre sair por cima, não é? Portanto, os americanos, culpados foi os chineses, afinal, os americanos neste momento estão com casos muito graves, não é? E sem capacidade de resposta. Valia a pena depois pensar nisto. Os italianos, pronto, mas pensando se calhar que também há situações gravíssimas na Suécia, por exemplo, que não corre muito bem, não é? E a questão dos bairros sociais agora também é a mesma coisa. Portanto, de facto, este é o tipo de coisas que nós devemos reagir, devemos ser mais
mais inteligentes do que isto, não é? Devemos ser, discernir a realidade e e os discursos que há sobre a realidade. E como dizia a Sónia há bocadinho, quer dizer, acho que também temos que, em todas as oportunidades, contribuir para elucidar, para esclarecer, para não cairmos nestes discursos simplistas, sem fundamentação científica e que normalmente servem a determinado tipo de interesses, não é? Nós vimos, desde logo, desconfiar disso, não é? Porque senão estamos, sem querer, a entrar nessa luta de interesse e a favorecer uns interesses em detrimento dos outros, não é? Mas, portanto, eu penso que isto esta intervenção é um exemplo típico, não a intervenção, mas o que ela chama a atenção é o exemplo típico do que é esta lógica dicotómica, não é? De que nós estamos sempre fora e há sempre uns culpados nisto tudo, não é? Que são sempre os feios, porcos e maus, não é? Ou chineses, ou italianos, ou residentes dos bairros periféricos, não é? Temos mais duas questões. Eu deixava só uma nota relativamente à importância de nós também analisarmos. O professor tem vindo a fazer isso, mas só para deixar ainda mais explícito. Não é nada aleatório ou aleatória a escolha que nós fazemos de quem são os feios, porcos e maus. E é muito interessante ver a diferença dos feios, porcos e maus em diferentes contextos. E quem é responsabilizado, porque eu estava a lidar com a questão, por exemplo, de rumores em diferentes contextos do continente africano, que, como digo, é muito grande e os rumores são muito diferentes, mas para não identificar países e contextos específicos, que eu acho que pode também trazer aqui um estigma que eu não quero, é muito interessante verificar que as mulheres brancas com tatuagens e que não são, que não praticam espiritualidade ou religião, são aquelas que mais facilmente trariam o vírus e são as responsáveis deste vírus, porque o volume de pecados que fazemos, e eu cito-me dentro deste grupo, o volume de pecados que fazemos é tal que o planeta não aguentou. E portanto é muito interessante ver, acho eu, como é que nós depois vamos encontrar a legitimidade e a justificação para estes feios, porcos e maus, e como é que isto depois se associa ao tal comportamento estigmatizante, que muitas vezes a escolha não tem só a ver com a falta de conhecimento, mas tem muito a ver com estes interesses, que são interesses económicos, políticos e etc. E, portanto, é importante que as pessoas e as populações também estejam alerta para porque é que se escolheram estes feios e não se escolheram outros. E porque é que estamos a falar destas questões e não estamos aqui a falar de outras, por exemplo, ou porque é que não dedicamos tanto tempo a discutir as coisas fabulosas que já conseguimos na procura da vacina, ou os protocolos que já começam a resultar, ou que já temos um medicamento que ajuda as pessoas a recuperar das situações de coma, etc. Portanto, também é interessante depois fazer a análise do porquê de algumas escolhas relativamente a outras. Em relação às perguntas, deixar aqui as duas últimas perguntas, porque entretanto estamos já a aproximar vertiginosamente do fim da nossa hora. O João diz, muito obrigado. Eu teria apenas uma outra questão. Será justo e de certa forma ético identificar os nossos idosos como grupo social de risco e mais vulnerável e ao mesmo tempo isolar socialmente este grupo durante meses de solidão do quarto dos seus lares? E a última pergunta da Nádia. Quando e como deixarmos de utilizar, nesta realidade portuguesa em que não utilizam estatísticas de diversidades étnicas, nacionalidades, quando de facto uma nacionalidade não indica percurso nem propensão à doença, à pobreza, ao que for? Ok. Então, vamos lá. Essas duas últimas questões. Muito obrigado. Essas questões foram todas muito interessantes. Tem que ser rápido, não é? Então, uma nota rápida. Vamos lá ver. A questão é, isto faz-me lembrar quando eu andei durante alguns anos a trabalhar e continuo ligado a isso, às situações das pessoas portadoras de deficiências, e para mim foi claro, foi muito importante distinguir o que é a dimensão orgânica do problema do que é a dimensão, digamos assim, das capacidades e, portanto, do que é a dimensão social, não é? Ou seja, o facto de haver situações que sejam situações de fragilidade ou de déficits orgânicos ou funcionais, digamos assim,
não nos autoriza nem justifica que essas pessoas sejam excluídas e marginalizadas socialmente. Isto aplica-se aqui à questão dos idosos. Não é? É evidente que por diversas razões, pelos vistos, enfim, a medicina estuda, as pessoas com mais idade e com determinado tipo de doenças correm mais riscos. Agora, daí retirar a conclusão que essas têm que ser marginalizadas e isoladas socialmente é um disparate. Mas isso é o mesmo disparate que a Sónia há bocadinho dizia, não é? O distanciamento social não pode ser e não devia ser, ou melhor, o distanciamento físico não deve ser distanciamento social, não é? E confunde-se tudo, não é? Utiliza-se como se fossem sinónimos e não são. Que nós temos que ter cuidado com os mais velhos, mas devíamos ser capazes de, apesar desses cuidados, não os tornar solitários e isolados nos seus cantinhos, fora dos nossos contextos sociais. Essa é que é a criatividade, o desafio, a inovação que nós temos que ter. Não é? Ser a capacidade perante situações deste género, como é aquelas que eu disse a referir, enfim, referi há bocadinho, um contexto que é completamente diferente, em todo caso, mas as pessoas que têm alguns déficits, algumas incapacidades, não têm que ser excluídas por causa disso da sociedade. A sociedade tem que ser capaz de compensar esses déficits e esses órgãos, dando-lhes as mesmas oportunidades. Não é? E isso hoje há respostas para isso, quer do ponto de vista técnico, quer sobretudo do ponto de vista funcional, do ponto de vista das mobilidades, por exemplo, e do ponto de vista das opções políticas e sociais. E aqui é a mesma coisa. Ou seja, sem dúvida que, sendo os idosos, parece que sim, um grupo de risco, como são determinadas doenças, isto não significaria de maneira nenhuma que eles deveriam ter que sofrer isto em solidão. E devíamos ser capazes de gerir esse risco com proximidade social. Mesmo que não seja sempre proximidade física, mas com proximidade social. Até porque hoje temos capacidades para isso, temos instrumentos para isso, e isso devia ser fundamental de trabalhar isso. Basta ter um bocadinho de criatividade e de inovação para que isso aconteça. E, portanto, remeter os idosos a ficarem isolados com o argumento de são de risco é de facto um disparate, não é? E não faz sentido. Fiquem por esta nota rápida, dado que o tempo já avançou. A questão das nacionalidades versus pobreza. É verdade, nacionalidade não significa por si só pobreza. Infelizmente, as cadeias migratórias que correm a Europa faz com que determinadas nacionalidades se exprimam mais em pobreza do que outras, não é? Porque são as que estão mais empurradas para determinado tipo de percursos migratórios e mais sujeitas também às máfias dos percursos migratórios, e isso faz com que, infelizmente, essas nacionalidades sejam associadas à pobreza e à exclusão social quando não deveriam ser. Mas são-no pelas condições sociais, políticas e geoestratégicas que nós temos no nosso mundo. É assim que, por exemplo, pessoas oriundas das ex-colónias africanas normalmente são vistas como pessoas pobres e facilmente objetos de exclusão social. Mas não devia ser assim, não tem que ser assim, não é assim de uma forma generalizada. Mas isso não tem a ver com nacionalidade, tem a ver com as condições objetivas do ponto de vista económico e social, quer desses países, quer do nosso país, quer dos países europeus em geral, e quer, sobretudo, do que influenciar as cadeias migratórias e das máfias que estão a gerir as cadeias migratórias. A mesma coisa se diga em relação, por exemplo, aos oriundos do Bangladesh, ou da Índia, ou do Paquistão, ou da Roménia. Portanto, cá está, são exemplos em que nós associamos isso à pobreza e exclusão social, porque os percursos migratórios fazem com que pareça ser assim. Mas não é assim por definição, é assim por circunstâncias. Eu diria isto, para ser rápido. Então, uma última nota em relação ao uso de indicadores para fazer estudos e para fazer análises relativamente à questão da Covid, ou de outra pandemia, ou de outro surto qualquer. Eu acho que nós temos de ter muito cuidado, e aqui é mais uma vez a questão das palavras importam. Nós temos de ter cuidado não só com os indicadores que escolhemos, mas acima de tudo explicar às pessoas o que é que estamos a fazer com este indicador. Porque o indicador em si mesmo pode não dizer nada. Exemplo, um indicador, número de mortos. Nós temos de ajudar as pessoas a perceber porque é que foi usado este indicador e o que é que ele efetivamente nos ajuda a compreender. E a mim parece-me que às vezes utiliza-se um conjunto de indicadores que um grupo de pessoas especialistas decidiu que são relevantes para compreender o fenómeno, do ponto de vista epidemiológico, geográfico ou outro, mas não fica claro para quem acede a essa informação o que é que isto nos está a dar. E muito facilmente isto legitima discursos que são discursos de eles versus nós, não é? Aquela nacionalidade versus eu, aquele grupo ou aquele bairro versus eu, quando em rigor este indicador em si mesmo pode não estar a dizer absolutamente nada. Eu dou só um exemplo e calma. A comparação dos indicadores entre diferentes países
é preciso um cuidado enorme na análise destas comparações, porque os países usam critérios diferentes para recolher os dados e analisá-los. E, portanto, às vezes nós estamos a comparar diretamente realidades que não são comparáveis de todo. Só que a informação já chega a nós com números. Tantos números em Portugal, tantos números noutro país, ou tanta percentagem em Portugal, tanta percentagem noutro país. Portanto, para além das discussões que o professor levantou, que eu acho que são super relevantes, é também importante fazer aqui um esforço de literacia e de informação sobre o que é que são estes indicadores, o que é que estamos a recolher e para que é que eles nos servem. Porque deviam servir para muito mais do que encontrar grupos que eu posso pôr como mais de risco ou menos de risco, discriminar mais ou discriminar menos, isolar. Devia nos servir para compreender o que é o nosso objetivo. E o nosso objetivo é combater este vírus o melhor possível, para nos ajudar a todos a preveni-lo bem e, não conseguindo preveni-lo, a tratar-nos o mais rápido possível e com menos consequências possível. E, portanto, clarificar um bocadinho, eu acho que ajudaria a diminuir a confusão e aqui, evidentemente, um apelo aos especialistas das diferentes áreas, não só a médica, mas outras, que nos ajudem a perceber o que é que são estes... Eu recebi na última semana, e não estou a exagerar, uns 30 relatórios. 300 também não cheguei lá. Mas uns 30 relatórios, todos com indicadores obtidos de forma diferente. Portanto, é super difícil perceber o que é que está a acontecer. Há uma segunda vaga, não há uma segunda vaga, nunca acabou a primeira. E acho que esta discussão também é importante que se tenha. Tendo em consideração a hora, eu perguntava ao professor Rocamaro se tem algum comentário final que queira fazer. Não, só queria agradecer que não só a oportunidade de estar aqui convosco, não é, a refletir estas questões, mas também as excelentes questões que foram colocadas, muito oportunas e muito chamando a atenção para aspectos importantíssimos, não é? Bem como agradecer à Sónia os seus excelentes comentários, pelos quais também aprendi. Muito obrigado. Da minha parte, chegamos ao fim. Um agradecimento muito especial ao professor Rocamaro, que dedicou o seu tempo para estar aqui connosco e para estar comigo. É um prazer enorme ter esta possibilidade e espero que nos encontremos um dia destes, nestas circunstâncias ou noutras. E um agradecimento enorme às pessoas que estiveram a assistir e que nos brindaram com um conjunto de questões que efetivamente são interessantes, não são de resposta simples, mas que nos ajudam a discutir um tema que importa a todos. Uma última nota de agradecimento à MSF Portugal por permitir este webinar e por nos ter convidado a estar presentes, e um bom descanso a todos e a todas, e eu daria por terminado o webinar.